Eu quero que você venha junto comigo agora para a gente entender uma história que ela é, até certo ponto, complicada, porque nós estamos falando de uma menina de 16 anos de idade. É a história da Maiara. Idade pouca, 16 anos, ainda adolescente, mas já está passando por uma situação que muito adulto não iria aguentar, iria se abalar, e com razão se isso acontecesse. Aos 14 anos, a Maiara começou a ter ataques epiléticos. E aí a mãe vai investigar, nunca aconteceu isso, por que está acontecendo agora? Tempo depois, descobriram que a menina tem um tumor no cérebro, aqui mais ou menos na parte de trás. E esse tumor precisa ser retirado com urgência. O problema é o seguinte, a mãe muda de trabalho, muda de plano de saúde, e o plano de saúde não cobre. Aliás, cobre daqui a 2 anos, porque tem carência. Sabe quanto custa essa cirurgia que tem que ser feita de emergência? Se for esperar pelo SUS, então, alta complexidade, SUS é bom, mas tem tempo. Para fazer essa cirurgia agora, precisa se juntar mais de 100 mil reais. Esse é o valor. A Maiara tem uma força. A força dela é pela vida. O exemplo dela é exatamente esse. Essa menina não se abala. Isso é impressionante. Balança. No celular da Ângela, o dinheiro que pode salvar a vida da filha dela. Até agora foram arrecadados pouco mais de R$ 4.300. E ela corre contra o tempo. E por que essa corrida contra o tempo? Quem vai falar pra gente é a Ângela, que tá junto aqui com a Maiara. Ângela, me fala uma coisa. Por que a gente mostrou imagens de você ali, vendo o celular, a vaquinha? Por que o tempo urge para vocês? Porque esse tumor da Maiara, ele é um tumor que ele está crescendo e ele sangra, então ele precisa ser removido o quanto antes, por isso essa urgência do tempo. Aos 14 anos, Maiara começou a ter epilepsia. Só 2 anos depois, os médicos descobriram um tumor. E agora, uma menina de 16 anos vai precisar enfrentar todos os seus medos. Tenho medo de que, porque eu pesquisei bastante sobre o tumor, tumor cerebral benigno, e eu vi possibilidades que, pelo fato dele estar crescendo e dele sangrar, tem a possibilidade dele virar maligno em algum momento. E tumor maligno é uma coisa muito agressiva, que eu tenho muito medo. Tumor sempre foi um dos problemas que eu sempre tive mais medo. Eu sempre tive medo da palavra cirurgia, principalmente quando envolve cérebro. Eu fiquei louca quando eu descobri que era uma cirurgia no cérebro. Fiquei com medo também de ficar 2 meses sem perna, porque eu não suportava a ideia de eu não poder ir para a escola, de eu não poder sair, de eu ter que ficar em casa, talvez ter que andar de muleta, andar de cadeira de rodas. 106 mil. Já imaginou? A Ângela vive de aluguel. Ela é professora, mas tem prestações da casa, do carro, como qualquer pessoa. Imagina você, de repente, do dia para a noite, para salvar a sua filha de um tumor, tem que ter 106 mil reais. Ela não tem. Por isso ela foi no banco. Mas aí a resposta que você recebeu meio que bloqueou qualquer possibilidade, Ângela, de fazer um empréstimo nessa quantia, né? Sim, foi sim. Porque eu pensei primeiro o valor total, 106 mil, o quanto eu vou conseguir. Então, a taxa bancária, né, do meu perfil, do banco que eu utilizo, foi me colocado 1,7%. Então, eu fiquei imaginando que se fosse para fazer aí uma parcela, eu deveria pagar na faixa de R$ 1.800 somente os juros, fora a devolução do capital. É muito dinheiro. Né? É muito dinheiro. E em meio a essa busca, quando a Ângela achava ainda que se tratava só da epilepsia, ela acabou trocando de plano, um plano que é inclusive do trabalho dela, mas aí ela descobriu que o plano não cobre, né, Ângela? Procedimentos, porque ela acabou na hora de preencher, falou que a dependente, que a filha dela, tinha epilepsia. E aí, para doenças pré-existentes, existe uma carência de 2 anos. O que quer dizer isso? Qualquer exame, qualquer coisa ligada à epilepsia da Maiara não é coberta pelo plano. Ou seja, aí veio a situação mais complicada, porque senão
esses 106 mil poderiam ser cobertos, né? Exatamente. Então a situação ficou complicada a partir do momento em que a gente descobriu que era um tumor, que faz um mês dessa descoberta, que esse tumor precisa ser removido, mas como ela tinha a epilepsia, eu não estou tendo o aceite do plano de saúde para fazer a cirurgia. Por isso que eu recorri às redes sociais para fazer essa vaquinha, para juntar o dinheiro. E se o plano não faz, talvez bons corações façam por ela. A solidariedade já começou. Mãe e filha esperam firmes que vão passar por mais essa, sempre juntas. A notícia para mim foi um choque. No começo eu chorei por muito tempo, eu não sabia o que fazer, eu não sabia qual reação que era para eu ter, eu fiquei me perguntando por que isso aconteceu comigo, eu fiquei perguntando o que eu ia fazer, se isso ia passar, o que ia ser a reação das pessoas que estavam comigo, como por exemplo a dela, e aí eu não sabia muito bem o que fazer. É interessante, né, Mayara, como você está enfrentando todos os medos que você teve a tua vida inteira, né? O que você acha que isso, quando você passar, eu tenho certeza que você vai passar, o que você vai aprender com esse momento? Que é uma coisa que eu consegui, pelo menos, ser forte o bastante para superar tudo isso. Que foi uma coisa que me fez cair, mas que depois que isso acabar, eu vou levantar e eu vou continuar a minha vida. E que tudo que eu pretendo e pretendia fazer da minha vida, eu vou conseguir fazer, que vai dar certo. Eu gosto desse... Que força que ela tem. Pois é, eu gosto desse pensamento positivo dela, porque ela vê, né, pelo lado, vai dar tudo certo, terminou, eu vou conseguir, eu vou seguir. E é isso mesmo, né, o que eu pelo menos tento passar para ela. A gente não pode perder a fé. Não pode perder a fé. A Mayara vai sair dessa. Dá uma ajuda a você também. Entre nesse link vaquinhaconk.com.br/vaquinha com QU/614472. E eu chamei aqui para o estúdio do Balanço Geral as duas que eu fiz questão de conhecer. Essa moça aqui, que é a Mai, dá um beijo aqui. Não, como é que é o nome do namorado? Cauã. Não vai ficar com ciúme, então, vamos parar a besteira. E a dona Ângela também, como vai a senhora, dona Ângela, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por vocês terem vindo aqui para conversar com a gente. Dona Ângela, quando a senhora chegou aqui, a primeira coisa que eu perguntei foi, onde é que estão os nossos números agora? Passou de 5 mil os nossos números. A senhora está comemorando essas pequenas coisas, de Claro. 10 em 10, de 5 em 5? Sim, claro que tô. É muito bom ver a solidariedade, tá muito bom ver esse acolhimento do povo, tá bem bacana mesmo, tô amando. Ô Maia, agora, como é que é passar por tudo isso que você está passando? Você é uma menina de 16 anos de idade, e me permita te chamar de menina, não sou tão mais velho assim, mas você só tem 16 anos de idade e o exemplo que você nos dá é de luta pela vida, não de lamentação. É porque há 2 anos atrás eu era uma das pessoas que via na TV situações como essa, que pensava, nossa, a família deve estar passando por maus bocados. Questões de pessoas doentes praticamente indo para falecimento, questões de assassinato, coisas assim. E quando você olha isso, você não pensa, daqui 2 anos eu vou estar nessa situação, eu vou ser uma dessas pessoas observadas, vou ser uma das pessoas julgadas, vou ser uma das pessoas que os outros vão estar pensando sobre a minha vida. Então eu não fazia ideia de como é que era. E aí quando eu cheguei nessa situação, eu também não pensei que ia ter tanta ajuda assim pra mim. Então eu pensei, no começo eu tive um ataque de, assim, sabe, eu tive um ataque de choque. Você falou no começo ali, eu tive um ataque de loucura. Como é que foi descobrir isso pra você? Foi muito, sei lá, foi um negócio que eu não soube direito como explicar, eu não sabia qual era a minha reação pra essa situação. Eu descobri isso, descobri que eu ia ficar 2 meses sem perna, que eu não ia poder ir pra escola, que eu não ia poder sair de casa, que eu ia ter que ficar talvez de muleta, de cadeira de rodas. Eu ia perder um pedaço do cabelo. Eu fiquei pensando, quando eu for para alguns lugares, o que será que as pessoas vão pensar de mim? Vão olhar, nossa, que estranho, a menina tá sem um pedaço de cabelo, o que será que aconteceu? Eu ia ser observada.
E eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu não sabia qual era para ser a minha reação em questão a isso. Mas aí eu pensei, poxa, mas essa cirurgia é uma oportunidade muito privilegiada que eu tô tendo de isso tudo parar. Do que eu tô tendo há 2 anos que não parar completamente. E daí eu fiquei com mais ânimo para continuar. Eu pensei assim, não adianta eu ficar me lastimando porque isso não vai ajudar em nada. Eu pensei assim, eu tinha planos, eu tenho planos de ano que vem eu ir para a faculdade, de eu fazer análise de sistemas, eu tenho plano de ser uma pessoa reconhecida pelo mundo, mas não por um tumor cerebral ou por uma coisa que eu passei de ruim. Você olha para frente. Uma pessoa conhecida por eu ser inteligente, por eu ter bastante conhecimento, por eu me esforçar pelas coisas que eu faço. Isso é uma coisa que eu penso assim, em ser uma coisa melhor, ser uma coisa que fique melhor e que não seja mais um problema, seja assim uma coisa que eu vejo que foi alguma coisa que me derrubou, mas que também foi uma coisa que fez eu levantar e com mais força. Vem cá você. Vem cá, mãe. Eu quero ficar no meio de vocês duas, porque essa reportagem, eu acredito que ela nos mostra o que a Mai estava dizendo agora, que as coisas acontecem na vida da gente, né? Principalmente para a mãe que está aqui do lado, e de repente tem que mudar um plano de saúde, mas não faz a mínima ideia que o outro vai ter uma carência de 2 anos. Ela não pode esperar esse tempo, mãe. Ela não pode. Ela não pode. O médico disse que seria interessante fazer agora já, que eu solicitei, eu perguntei a ele, sabe? Se poderia esperar até o final do ano, porque a Mayara estuda. Então, ela vai ficar um período sem poder ir para a aula. Vai, em recuperação. Vai em recuperação. Aí, então, ela vai perder as provas, vai perder o conteúdo. Sim. E ele disse assim, olha, eu não esperaria até o final do ano. Então, eu acho até que ele talvez tenha sido um pouco leve no conselho que ele me deu para não me apavorar. Mas para fazer o quanto antes a cirurgia dela. Quando a Mai, ela tem os ataques de epilepsia, por conta desse tumor que está ali, posicionado no cérebro dela, ela não tem convulsão, outras coisas, mas ela sofre um apagão. Isso. Ela fala coisas sem sentido. Ela, por exemplo, não lembra de absolutamente nada quando as coisas acontecem, né, Mai? Não, praticamente nada. A mãe disse o seguinte para mim, ela falou, quem não conhece a Mai nem sabe que ela está passando por isso. Às vezes não reconhece, não consegue identificar que ela está no meio da crise dela. Porque ela continua a movimentação como se ela tivesse normal, e aí você só percebe que ela está na crise pelas atitudes que começam a ser estranhas, começam a ser muito estranhas. Vamos fazer o seguinte, a mãe está aqui ao meu lado, pediu ajuda do Balanço Geral por meio dos alunos dela que fizeram essa campanha. A Mai está aqui falando dos seus sonhos e a gente vai atrás de realizar isso. Põe a vaquinha virtual aqui para mim no fundo, porque é o seguinte... A meta é R$106 mil. Não tem como ser de outro jeito. Precisa chegar nesse valor. Agora, isso é imagem ao vivo ali que a gente vai mostrar para você, R$5.510. Estamos em 5,2%. Mas nós vamos chegar juntos. O endereço está ali, ó, vaquinha.com.br, o vaquinha com K lá no começo, /vaquinha, aí com Q. E o número está lá, o 614472. Você vai ver essa página, ó, remoção de um tumor cerebral. Os médicos não sabem dizer se é um tumor benigno ou maligno. O que eles dizem é, precisa retirar. E é com a sua ajuda, com a sua solidariedade, com a sua ideia de fazer a Mai realizar o desejo dela, de mudar o mundo daqui para frente, é que nós vamos chegar juntos até esse valor. Eu quero contar daqui 1, 2 meses no máximo, que nós conseguimos chegar. E não interessa quanto você vai doar. 5, 10, 15, 20, 50, 100, o seu 13º. O valor não interessa. A vaquinha virtual é assim. Você vai lá, põe a doação e ajuda a Mai. Mai, nós vamos conseguir. Na sua esperança, eu tenho certeza absoluta que a gente vai chegar. Tá bom? Obrigado por você ter vindo aqui, por essa coragem. Mãe, obrigado também por estar aqui com a gente, falando e mostrando como a coisa deve ser. Agradece a oportunidade de pedir em público e já agradecer quem já colaborou. Isso, a quem já colaborou, o muito obrigado. A gente não tem que ter vergonha. Nessa hora, a gente se junta, faz a coisa acontecer. Obrigado, tá? Obrigada. Vamos lá, vamos conseguir aqui mesmo pela esquerda, a mãe, a Maia, as duas. E a você que já colaborou, ó, é assim que nós vamos chegar lá em cima, que nós vamos chegar longe aos R$106 mil.
O objetivo está aí. E nós vamos chegar nesse objetivo, você não tenha dúvida disso.